Diálogos passionais, paixão literária, sabedoria de vida, trajetória intelectual e muito mais você encontra aqui, em mais um Encontro com Autores, projeto de extensão universitária desenvolvido pelo GECOM, o Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UERN. No programa de hoje, o nosso convidado é o professor João Freire, que vai falar um pouco de sua paixão pelo escritor português reconhecido mundialmente, Antônio Lobo Antunes. Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com Autores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e, em particular, agradecer o convite feito pelo meu colega, professor Dr. Ailton Siqueira, para falar de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar de livros, e principalmente falar dos livros de Antônio Lobo Antunes, né? Que é falar um pouco da descoberta deste autor e um pouco da sua trajetória e da sua literatura, né? Eu vou tentar organizar minha fala em três partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouco da descoberta, de como descobri a escrita de Lobo Antunes e como começou esta paixão, não é, Ailton? E depois um pouco do Lobo Antunes enquanto homem, enquanto escritor, e também o que é mais importante, quer dizer, as três coisas são importantes, mas sobre a escrita propriamente dita, não é, de Lobo Antunes. Então, são vários caminhos possíveis para se descobrir um autor, não é, um escritor. Podemos ter a indicação de um amigo, ou a necessidade de ler um ou dois livros para o vestibular, aulas de literatura, e eu tive boas aulas de literatura lá em Apodi com o professor Amilcar, né? Não sei se há alguém aqui de Apodi. Sim, há, não é? E outra forma também é pela simples curiosidade, não é? Esta última eu acho que é a forma mais prazerosa e mais desafiadora de conhecer um escritor. Passar pela livraria, encontrar um livro que chama atenção e começa a folhear, de repente descobrir um autor que não é necessariamente conhecido, pelo menos entre os autores mais conhecidos que nós costumamos ter acesso, não é? E foi assim que descobri Antônio Lobo Antunes. A primeira vez que eu ouvi falar deste autor, apesar dele já escrever bastante e já ser publicado no Brasil, ser editado no Brasil, desde praticamente os primeiros livros não, mas os primeiros livros dele são publicados aqui, mas já foram publicados, acho que para os fim dos anos 80, para os 90. Mas eu só fui conhecer a obra de Lobo Antunes quando cheguei em Lisboa para fazer o doutoramento. Como uma das coisas que faço em todas as cidades que visito, e principalmente numa cidade que fui para morar, é visitar livrarias, e fui até uma livraria, quando cheguei na primeira semana na Pousada da Juventude, nas Picoas. Fui ao fim da tarde para um centro comercial e entrei numa livraria, encontrei muitos livros de Lobo Antunes. Era acostumado a ouvir falar de outros escritores portugueses. Depois coincidiu também a primeira semana que eu estava em Lisboa com o lançamento do terceiro livro de crônicas e de um livro que é um dos poucos livros dele que não li, que é um livro de cartas, as cartas trocadas entre ele e a primeira mulher, Maria José, quando ele estava na guerra colonial em Angola. E os jornais traziam sempre referências a ele. Então, comecei a me interessar e comprei este exemplar do Esplendor de Portugal, que é um dos livros mais interessantes que li. Quando li as primeiras páginas, antes da metade do livro, as primeiras páginas eu já percebi que não estava diante de um escritor comum. E ao chegar à primeira metade, a metade do livro, eu descobri que era um autor que não se pode ler só um livro. É um autor que teria que ler
praticamente todos os livros. E resolvi seguir a sequência, começando por Memória de Elefante até chegar aos livros mais recentes. Mas só que esta sequência constantemente era quebrada porque a cada ano, durante esse tempo todo, ele lança um livro todo ano. E então, de 2005 até 2009, eu li os livros que ele foi lançando. Ontem Não Te Vi em Babilônia, em 2005. O Meu Nome é Legião, em 2006. Não, 2006... Não Te Vi em Babilônia. Meu Nome é Legião, em 2007. 2008, O Arquipélago da Insônia. E o ano passado, 2009, Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. E ao mesmo tempo fui intercalando esta leitura dos livros recém-publicados com os livros mais antigos, do início da carreira de Lobo Antunes, como Memória de Elefante, Os Cus de Judas, Conhecimento do Inferno. E isso foi muito interessante porque deu para perceber a trajetória literária dele e com o amadurecimento, não é? O aprimoramento da linguagem, da escrita, mas também deu para perceber que há um fio condutor na obra de Lobo Antunes. Primeiro, outra coisa que eu quero dizer, eu não sou um especialista em literatura e o meu contato com a escrita, com a literatura no geral e com a escrita de Lobo Antunes em particular, é fruto exclusivamente da curiosidade e do prazer da leitura, né? E, portanto, o que vou falar aqui é fruto dessa curiosidade. E a visão de um leitor apaixonado que corre sempre o risco de cometer disparates, como cometem disparates as pessoas apaixonadas. Né? Exatamente. Então, descobri, na verdade, na escrita de Lobo Antunes, uma maneira única de tratar as palavras, né? de construir as frases principalmente quando ele trata temas que são temas banais, não é? Mas com uma profundidade e uma riqueza de detalhes que é capaz de revelar a psicologia das personagens, não é? E revelar nesta psicologia o único compromisso de Lobo Antunes, que é pôr a vida inteira entre as capas de um livro. Então, o que ele diz em todas as entrevistas, tenta pôr o livro, a vida em cada livro. Acho que é essa a grande tarefa que ele se propõe. E a minha visão também é de um admirador do homem e do escritor, que, ao contrário da fama de antipático, se revela uma pessoa extraordinariamente simples, descontraída e afável e desprovido de qualquer arrogância ou vaidade, embora muito tímido também, não é? Tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com Lobo Antunes 3 vezes, não é? E de conversar com ele 2 vezes. Na primeira vez, na Feira do Livro de Lisboa, em 2007, trocamos poucas palavras, apenas alguns comentários sobre a obra dele. E no segundo encontro, em 2008, na Feira do Livro também, tive a oportunidade de conversar um bocado mais e trocar algumas impressões sobre literatura, quando perguntou sobre os escritores brasileiros que eu mais lia, e também me recriminou por eu dizer que não gostava de ler poesia. Né? Porque ele tem uma admiração extraordinária pelos poetas e que considera os poetas brasileiros do século, os melhores da literatura, da língua portuguesa do século XX, não é? Quando foi indicado para o Nobel em 96, que não ganhou, não é? Ele disse que da língua portuguesa o único que merecia, se tivesse alguém na língua portuguesa, algum escritor que merecesse o Nobel, seria Carlos Drummond de Andrade. Não é? Então, estas são algumas coisas alguns detalhes de como eu tive contato não só com a obra, mas também com o escritor. E
falo um pouco isso porque sei que ele é apesar de ser um dos grandes escritores da literatura em língua portuguesa e da literatura mundial, é ainda pouco conhecido pelas pessoas que falam e escrevem o português com o sotaque do lado de cá do Atlântico, não é? Então, nós temos... É ainda um autor pouco conhecido no Brasil. Quer dizer, pouco conhecido do público, não é? Da crítica, dos estudiosos, ele até tem é conhecido razoavelmente. Então, neste tempo, estes 4 anos em que tenho contato com a obra de Lobo Antunes, isso que eu vou falar aqui é a visão de um leitor, mas de um leitor que leu 17 dos 20 livros, não é? Ele escreveu 20 romances, se é que se pode classificar como romance, os livros de Lobo Antunes, e 3 livros de crônicas, publicados, as crônicas que publicam em revistas e jornais. E então, desses 24 livros publicados, me restam ler 4, então dá para se ter uma ideia um fio condutor da obra dele, não é? E só se lê 20 livros de um autor se estiver apaixonado mesmo, não é? A não ser que seja obrigado. Eu vou falar um pouco do homem e do escritor Antônio Lobo Antunes. Eu digo do homem e do escritor porque, para Lobo Antunes, o escritor e o homem são efetivamente pessoas diferentes, né? Primeiro, diz que o escritor nunca é uma só pessoa, são várias pessoas, porque ele tanto vive no escritor as personagens, como também os leitores, né, participam da vida dele de uma forma bastante presente. Uma vez numa entrevista perguntaram a Antônio Lobo Antunes se ele se considerava um grande escritor. E ele respondeu que se considera um escritor que trabalha muito, né, e que está sempre preocupado com a qualidade dos seus escritos, que anseia por escrever ainda o melhor dos seus livros, né, e que vive atormentado pelo medo de que venha a escrever maus livros. Estamos de volta ao Encontro com Autores. Nesse bloco, o professor João Freire fala da trajetória literária do homem Antônio Lobo Antunes e de sua paixão desbravadora pelo universo poético deste escritor. Ele costuma afirmar que está sempre a negociar com a morte, para que a morte permita que ele escreva mais uns 2 ou 3 livros. E já depois que li isto a primeira vez, já vai no 4º, e eu espero que a morte seja boa negociadora e permita ainda ele escrever muitos outros, não é? Mas é alguém que escreve mesmo que trabalha as palavras, não é? E que escreve desde os 12 anos de idade, quer dizer, antes disso, mas decidiu ser escritor aos 12 anos de idade, como no cartaz vocês tiveram a oportunidade de ver o manuscrito de uma crônica chamada Retrato do Artista Quando Jovem, né? Que ele diz que nunca esquece o início da carreira literária, quando tinha 12 anos, que vinha no elétrico para Benfica e teve aquela visão, chegou em casa, foi comprar um caderno de folha ao maço, de 30 folhas, começou a escrever, mandava o irmão Pedro ler, e o irmão nem se interessava, né? E depois começou a se decepcionar com as suas qualidades de gênio, mas isso são coisas que ele escreve, que ele tem um sentido de humor também bastante apurado. E escreve pela mesma razão que a Pereira da Peiras, né? Então, embora ele só tenha publicado o primeiro livro aos 36 anos, foi Memória de Elefante em 1979. Né? Uma pessoa que não está muito preocupada com as honrarias, com os prêmios, embora não rejeite os prêmios, claro, né? E desprovida de vaidades. Embora tenha uma preocupação, a única vaidade que eu acho que se pode encontrar é a de querer sempre fazer o melhor, né? De dar sempre o melhor, sempre estar à procura de fazer o melhor livro. E alguém que começa a escrever às 10 da manhã até
às 8 da noite, às vezes, quando tem, às vezes até a madrugada, né? Antônio Lobo Antunes publicou o primeiro livro, eu já disse, em 1979, foi Memória de Elefante, e no mesmo ano, como teve uma grande aceitação do público, embora não da crítica, né, quase não conseguia publicar, publicou no mesmo ano Os Cus de Judas, que é um livro que eu não sei porquê, que quando falo de Lobo Antunes as pessoas sempre lembram deste livro, não é? Embora não seja um dos principais livros de Lobo Antunes. Quer dizer, Lobo Antunes é um autor que eu não conheço nenhum livro que não seja bom, embora tenha uns melhores, não é? E principalmente pela a escrita, a forma revolucionária como ele escreve, né, que a forma como ele trata os acontecimentos banais mesmo, né? As histórias de Lobo Antunes são histórias de famílias, histórias de famílias decadentes, de pessoas que... Os heróis são pessoas que não têm a menor importância ou tem pouca importância na hierarquia social, né? Neste ponto ele quebra um bocado os paradigmas do romance, do ideal romanesco, que trata quando o romance, pelo menos o ideal clássico do romance é de fatos protagonizados por heróis e heroínas e que tratam de acontecimentos extraordinários. No caso de Lobo Antunes, são os fatos, os acontecimentos mais banais, e as personagens são personagens reais, são pessoas que não se enquadram na categoria de heróis, não é? Como ele diz, seus personagens não são caricaturas, não é? São personagens de carne e osso, sangue e esperma, né? Não são pessoas mesmo. É tanto que já foi criticado por os personagens não terem nomes, o que não é verdade. Lobo Antunes tem uma ideia de que o livro caminha por si mesmo, não é? Ele não o escritor apenas é uma mão que é utilizada para chegar à forma final, mas o livro tem uma autonomia. E a vida de Lobo Antunes é uma vida mesmo entre livros, desde o início Primeiro, o pai, ele disse que o pai curava as dores de cabeça, as gripes, com sonetos, não é? E então tinha que aprender Mas ninguém queria na família dele que ele escrevesse, porque escrever não dava, o pai era médico, escrever não dava dinheiro. Inclusive o pai, aos 13 anos de idade, quando ele vivia trancado no quarto, escreveu. O avô, que era uma pessoa muito próxima dele, o chamou para uma conversa e perguntou se ele era maricas, porque escrevia, não é? Então, Antônio Lobo Antunes nasceu numa família de classe média, não é? Em 1941. É o filho mais velho de dos 6 filhos, de João Lobo Antunes e Maria Margarida Almeida Lima. O nome herdou do avô paterno, que é uma das figuras mais marcantes na vida do escritor, e viveu toda a vida, quer dizer, toda a infância, toda a vida não, a infância e juventude no bairro suburbano de Benfica, não é? Bairro que eu tive o prazer de morar também, não é? E que na época na altura da infância de Lobo Antunes era uma zona rural, praticamente, era um bairro formado por quintas, onde hoje são os blocos de apartamento, e que as pessoas, quando iam para o centro, diziam vou a Lisboa, não é? E Benfica está muito, muito marcado na escrita de Lobo Antunes. A memória da casa e do bairro estão presentes nas crônicas e nas entrevistas. E nos livros tem, inclusive os especialistas que gostam de classificar tudo, e os estudiosos da obra de Lobo Antunes classificam 3 livros como a trilogia de Benfica, né, que é onde o bairro de Benfica vai estar muito, muito presente mesmo, que é o Tratado das Paixões da Alma, A Ordem Natural das Coisas e A Morte de Carlos Gardel. Na crônica que eu já
citei, né? Retrato do Artista Quando Jovem, e que está lá no manuscrito, no cartaz, Lobo Antunes diz mais ou menos como lutou entre a ideia de ser escritor e a resistência da família, que queria que ele fosse médico, e aos 16 anos, depois de terminar o liceu, o pai perguntou o que queria fazer, ele disse que ia fazer letras porque queria ser escritor. E democraticamente, no outro dia, o pai chegou em casa e disse que eu tinha matriculado em medicina. E assim ele foi fazer medicina. Logo após a medicina, logo após a conclusão do curso, acho que 1 ano ou 2, estava na residência médica, foi chamado à guerra colonial, que é uma das... e foi para Angola, né? Passou 2 anos, quase 3 anos, e que é um dos acontecimentos que vai marcar profundamente a vida e a obra de Lobo Antunes, né? Embora algumas pessoas atribuam, diz que ele escreve sobre a guerra, ele diz que não escreve sobre a guerra, escreve sobre os acontecimentos que viveu e as pessoas que viveram determinados acontecimentos, né? Alguns críticos chegam a considerar Os Cus de Judas um livro sobre a guerra. Mas ele vai dizer que nunca escreveu sobre a guerra. Escreveu como nunca escreveu sobre qualquer acontecimento político, embora o contexto pós-revolução dos cravos esteja presente também na escrita dele, em livros como Fado Alexandrino. Não, Fado Alexandrino passa as 3 fases. É Alto dos Danados, Manual dos Inquisidores, Exortação aos Crocodilos, Tratado das Paixões da Alma, mas não há conteúdo político. Isto é um dos motivos porque ele começou a militar, se filiou ao Partido Comunista por influência do capitão dele na guerra, o Ernesto Melo Antunes, e saiu logo porque o partido queria que ele fizesse arte social. E ele disse que não sabia fazer arte social porque ia comprometer a liberdade de criação, né? Então, a guerra foi um acontecimento muito, muito forte na vida dele, mas mesmo lá na guerra ele disse que nunca deixou de escrever, né? E ele disse que na guerra aprendeu o sentimento de humanidade, por incrível que pareça, né? De companheirismo com os camaradas, e percebeu também que a existência do outro, né? Que viu, e a estupidez que a humanidade é capaz de chegar, não é? E este é um acontecimento que vai marcar muitos dos livros de Lobo Antunes. Os primeiros livros têm um caráter autobiográfico, quer dizer, ele diz que todo livro é autobiográfico, porque todo livro revela a experiência do autor, né? Então não há livro que não seja autobiográfico, mas tem aqueles que ele reconhece mesmo como autobiográfico, que são aqueles que escreveu para se livrar de uma coisa, que são Memória de Elefante, Os Cus de Judas e Conhecimento do Inferno, não é? Mas a camaradagem, os sentimentos de amizade vai estar presente na obra de Lobo Antunes, em livros, isto que ele aprendeu na guerra, em livros como Fado Alexandrino, que narra toda uma tragédia antes, durante e pós a Revolução. Principalmente os personagens são um grupo os militares que viveram a guerra e se reúnem para jantar. E deste jantar termina uma tragédia com a morte de um deles, que é assassinado, e de outros que morrem quer dizer, não morrem imediatamente, mas... E neste livro é um livro interessante porque começa a se perceber uma mudança na trajetória, na escrita de Lobo Antunes, com a polifonia de vozes, quando ele passa a narração para os personagens. Sentimentos, humanidade, companheirismo, memórias e a importância da existência dos outros são marcas da obra de Lobo Antunes. Ele diz que o grande papel do escritor é desaparecer no livro para que os personagens apareçam, para que o leitor perceba o livro não como
não como uma obra, como uma demonstração de talento do autor, né? O autor não precisa dizer, olha como eu sou bom, como eu sou inteligente, né? Então, e neste livro vai ter isto, né? Quando nós não sabemos exatamente quem está a falar no livro, qual é o personagem que está a falar, porque em um determinado momento um personagem começa a narrar e entra outra narrativa. Também neste livro, que é em todo o livro de Lobo Antunes, em toda a obra de Lobo Antunes, nós vamos ter um recurso, vamos notar exatamente o recurso à memória, né? As transições temporais, começa a falar estão no jantar, começa a falar do vinho, depois eles vão para um bordel e o tenente-coronel começa a sentir dor de cabeça e diz que deve ser da champanhe, que não se deve confiar no champanhe das putas. Então mas ao mesmo tempo que fala isso, começa a lembrar, alguém começa a falar da infância ou da casa da irmã, da primeira namorada e das coisas que estão num tempo totalmente diferente daquele em que o acontecimento se passa, né? Quando regressa da guerra, Lobo Antunes vai trabalhar no hospital, exercer a psiquiatria, que ele disse que achava que era parecida com literatura, no hospital Miguel Bombarda, né? Não, porque ele precisava exercer a medicina e, como era veterano de guerra, ele podia escolher a especialidade. Ele queria fazer cirurgia, queria se especializar em cirurgia, mas era muito concorrido e havia muita... Então, ia para as áreas... Mas foi na psiquiatria que ele começou a trabalhar. E a experiência no hospital também marcou bastante a vida e a obra de Lobo Antunes. Até hoje ele costuma escrever no Hospital Miguel Bombarda, que é um hospital psiquiátrico, acho que vai ser fechado agora, E a separação da esposa logo depois do 25 de abril, em 76, eu acho, quando ele chega, não, já bem depois de ter chegado, que é narrada em Memória de Elefante. O personagem é o psiquiatra, o personagem central. Inclusive, este personagem não tem nome, é só o psiquiatra, né? E aí mostra como esta experiência foi também foi importante para a escrita de Lobo Antunes. E outro sentimento que está presente na vida do escritor e do homem Antônio Lobo Antunes é a amizade, principalmente a memória tanto dos lugares como Benfica, como a casa do avô em Nelas, ou Angola, e a memória das pessoas como a ex-mulher, ou a falecida mulher, Maria José, né? E o pai, o avô, o paterno, e os amigos, principalmente Ernesto Melo Antunes e José Cardoso Pires, que também era um escritor bem interessante, e que influenciaram também muito. Talvez pela forma introspectiva com que Lobo Antunes encara o mundo e por não gostar de entrevistas, ele tem uma fama de antipático, de uma pessoa amarga, mas que não é muito isto, não é? Ele disse que não gosta de entrevista porque as pessoas querem que se diga na entrevista o que está no livro todo, não é? Já chegaram a perguntar, isso não foi ele que disse, esta resposta foi de outra pessoa. Já perguntaram a um escritor do que era que tratava o livro, e ele disse que o livro tratava do que estava escrito lá, né? Então, é isto um bocado da ideia de Lobo Antunes. Não gosta de entrevistas, e principalmente quando fazem perguntas políticas, porque ele não responde, não é? Quando ele diz que não há ninguém na língua portuguesa que escreva como ele, isso não revela não é uma constatação de vaidade, de escrever melhor do que os outros. É simplesmente um estilo que eu não sei aqui quem já leu e o que já leu de Antônio Lobo Antunes, não é? Mas o estilo é totalmente diferente de todos os escritores que já havia escrito, porque nós sempre encontramos, pelo menos o romance, a ideia de romance que nós
que eu pelo menos conhecia, era de ler um livro que contava uma história, e que essa história tem começo, meio e fim. E nos livros de Lobo Antunes nós não vamos encontrar isso. Não vamos encontrar uma história, vamos encontrar várias histórias. Às vezes histórias que não têm começo, nem meio, nem fim, ou algumas só têm começo, outras... Mas cada personagem conta a sua própria história em cada livro dele. E às vezes cada personagem conta várias histórias, não é? Por isso que é difícil de enquadrar, de classificar os seus livros como romance. Numa entrevista a uma jornalista e crítica literária espanhola, Maria Luisa Blanco, Lobo Antunes disse que não sabe que o que escreve são romances. Podem ser poemas ou qualquer outro gênero. Inclusive tem um livro que ele mandou pôr lá na primeira capa, poema, né? Que é um livro que eu estou a ler agora, que é um livro fantástico, Não Entres Tão Depressa Nesta Noite Escura. E ele diz que acha que o que escreve são epopeias líricas. Eu não sei o que são epopeias líricas, mas deve ser isto que ele escreve, porque não se pode enquadrar como como um romance, ou como uma novela, ou um ensaio. Eu acho que todos os gêneros estão lá, né? Alguns. E sobre ainda o homem e o escritor, Lobo Antunes, como eu disse, é um homem que tem teve uma vida toda entre livros, não é? Deixava de comprar lanche no liceu, no colégio, para comprar livros usados nas livrarias próximas. E também um homem que bastante influenciado quer dizer, todo escritor é influenciado por outros, mas alguns se nota mesmo a influência, não é? Do Joyce, do Chekhov, de quem é muito admirador, e principalmente de William Faulkner, né? A narrativa de Esplendor de Portugal é muito parecida, muito próxima com O Som e a Fúria de William Faulkner, né? E se apresenta como escritor de memórias também, né? Memórias de lugares e de pessoas. Eu já disse, as pessoas, o avô, a Zé, a esposa, não é? Maria José, mas que chamava Zé. Não é que ele tenha casado com algum Zé, não é? E o pai, e o avô, com o pai tem uma relação muito complicada, não é? Mas com o avô não. E os amigos, principalmente Melo Antunes e Cardoso Pires. E eu acho que a obra dele tem em todo o livro de Lobo Antunes ele começa a narrar um acontecimento, bom, atual, pode ser atual, dependendo do tempo em que se dá a narrativa, não é? Porque o livro que eu estou a ler agora, o Não Entres Tão Depressa Nesta Noite Escura, se passa em 1952, mas as personagens vão narrar acontecimentos da bisavó, de tempos de infância, não é? Então, esta coisa essa transição entre o tempo e entre as falas, eu acho que é uma marca que diferencia muito a obra de Lobo Antunes, que imprime esse estilo próprio, não é? E este seu compromisso mesmo com a arte, com a estética, com a ideia de estar sempre a procurar escrever o melhor livro, não é? Aí eu tô... Quanto tempo, hein? Desculpa. Então, é um homem que vive mesmo para a literatura, né? Desde o início, desde quando decidiu ser escritor, né? Quando hesitava entre ser o Homem-Aranha porque saltava prédios ou o Flash Gordon, decidiu ser escritor e no mesmo dia começou a escrever e não parou até hoje, não é? Eu vou passar a falar sobre a literatura propriamente de Lobo Antunes, né? Sobre a arte do romance, ou seria, no caso de Antônio Lobo Antunes, o anti-romance, né? No sentido de que ele desconstrói o ideal romanesco na sua forma clássica, na sua forma tradicional, quando
as próprias histórias, os próprios livros de Lobo Antunes não são livros não contam uma história, não é? O que conta no livro de Lobo Antunes são as palavras, não é? Não a história, mas a forma como a história é contada. A história em si não tem lá tanta importância. E também pela a forma como ele inova a arte do romance, no sentido daquele ideal romântico da história com início, começo, meio e fim, e aquela coisa dos heróis e dos acontecimentos extraordinários, que não vai ter nada disto, não é? na obra de Lobo Antunes. Tem uma frase de um ensaísta inglês, Walter Pater, que disse que toda arte aspira à condição de música, no sentido de que da música como a arte suprema, não é? A arte perfeita. E esta ideia me parece cada vez mais apropriada, cada vez mais próxima da realidade, quando se tem em mãos os livros de Antônio Lobo Antunes. A literatura ou a arte de romancear do escritor português Lobo Antunes, sua característica centrada na palavra e não no drama em si, são as questões abordadas agora pelo professor João Freire. Este aprimoramento começa de um sentido, nos primeiros livros que são mais autobiográficos, depois a partir do Fado Alexandrino começa, que é o 5º livro que ele publica, que é um livro fantástico, são 3 fases, antes, durante e depois da Revolução, e isto é quando começa a polifonia e as transições temporárias, não é? Ele começa, ao mesmo tempo que começa a falar da guerra, está na mesa do restaurante, começa a falar da guerra, acontecimento de 2, 3 anos atrás, mas depois vai falar de acontecimentos de 10, 20 anos atrás. E, ao mesmo tempo, não se percebe um narrador. Todas as personagens são narradores. Na própria narrativa de um personagem entra outros que muitas vezes, se o leitor não está acostumado, não vai perceber muito de quem é aquela narrativa naquela hora, não é? Então, neste sentido, mas eu não vou fazer. Você pode comparar a isto, a uma sinfonia, uma obra que se vai aprimorando, mas eu não tentarei fazer esta comparação porque não sou especialista nem em literatura, não é? E mesmo se fosse especialista em literatura, não conheço a estrutura de uma sinfonia, então não iria fazer tal comparação. O que é certo é que não temos uma forma de classificar a obra E eu acho que as obras, os romances, ou seja lá o que for, não são para ser classificados, né? São para serem lidos e vividos, né? Sobretudo vividos. José Eduardo Agualusa, que é um escritor também que gosto muito, um angolano, diz que os livros de Lobo Antunes não cabem nas classificações dos gêneros literários, não é? Se calhar devem ser vistos como lugares. Costuma ver os livros de Lobo Antunes como lugares que podemos visitar infinitas vezes, mas nunca os descobrimos na totalidade. Então, eu acho que é esta metáfora do livro como um lugar que nós visitamos e que podemos revisitar várias vezes, cabe mais na literatura de Antônio Lobo Antunes. Eu penso que há 2 categorias de escritor. Há várias categorias, mas eu vou falar de 2. O escritor, eu acho que há pelo menos as 2 categorias que conheço mais, que tenho mais contato o escritor, arquiteto das palavras, né, construtor de frases, e o contador de histórias, né? Muitos livros nós nos prendemos a ele pela história que conta, e aí eu acho que há grandes livros que contam histórias fantásticas, mas que ao mesmo tempo também muito bem escritas, que uma história mesmo tão fantástica, tão perturbadora, se fosse contada de outra maneira, com outras palavras, não seria tão interessante ler, não é? O Dom Quixote, por exemplo, não é? Os livros do Dostoiévski, Crime e Castigo,
a própria história de as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Contam uma história. E há escritores que são, como eu disse, construtores de palavras, né? De frases, que trabalham com a palavra. O que conta é a palavra, não são as histórias. Esse é o caso de Lobo Antunes, né? A construção das frases, as metáforas, o sentido de humor, né? E a forma como toca os sentimentos, como transforma acontecimentos banais em coisas que normalmente não percebemos, coisas tão extraordinárias. É desse jeito que Lobo Antunes trabalha a literatura. Ele diz que não importa a história, importa as palavras. Como é que as palavras contam essa história, né? Por isso que diz que é um escritor que trabalha muito, porque vive o tempo todo a lutar contra as palavras, né? Para dominar a linguagem. Os seus livros, eu já disse, eles não contam histórias extraordinárias, nem protagonizadas por heróis ou heroínas, né? Não tem início, meio e fim. Pode-se começar a ler até do último capítulo e a história e o livro vai se tornar interessante da mesma forma. Cada personagem assume o papel de narrador, né? Conta a sua história e muitas vezes várias histórias por um mesmo personagem, né? E além desta polifonia, né? Além de como ele joga com o tempo, com a memória, tem uma coisa mais interessante, o mais interessante na escrita de Lobo Antunes é exatamente os temas, são os temas que ele trabalha, são temas muito banais, né? São acontecimentos. O tema predileto é a saga familiar, não é? Geralmente os livros de Lobo Antunes, em quase todos os livros, na maioria deles, pelo menos, encontramos a trama está centrada em uma família, não é? Geralmente uma família com todos os problemas que uma família pode viver, não é? E temas muito caros à sociedade portuguesa: o alcoolismo, o adultério, a vingança, a disputa pela herança, pelo poder. Isto, sobretudo, Lobo Antunes escreve sobre, quer dizer, não escreve sobre Portugal. O cenário dos seus escritos sempre é Portugal. E já foi acusado por críticos americanos de falar muito de Portugal, ser um escritor muito localista. Mas não é, na verdade, são temas universais, embora apenas situados. O contexto político e o contexto geográfico apenas serve para situar a trama, nunca é o central. Mas a saga familiar parece ser com todas as contradições que são encontradas em uma família, parece ser o tema central, pelo menos da maior parte dos livros de Lobo Antunes, como Alto dos Danados. No próprio Fado Alexandrino, quando as famílias dos militares aparecem lá, não é? O soldado, quando chega, que a irmã está casada com o preto e expulsa de casa. Quando vai morar com o tio, se apaixona pela enteada do tio. A mesma enteada do tio, que é uma militante comunista e que se apaixona pelo colega dele, o Alferes. Então essas tramas todas. No Alto dos Danados, não é? Está o tema da decadência econômica de uma família, não é? Que é uma família rica do Alentejo que está ameaçada de perder as terras, temendo a invasão dos comunistas, né? No contexto pós-revolução. E então está todas as mazelas de uma família, o cunhado que se apropria dos bens, não é? O cunhado que se apropria dos bens da família, que obriga
a cunhada mongoloide a pôr o dedo, porque não sabe assinar, e convence o cunhado maluco a assinar, para ficar com a herança da família. No Esplendor de Portugal, também a trama é em torno de uma família, o Carlos que vem para Lisboa, depois para o apartamento, na ajuda, depois ameaçado de perder, a família ameaçada de perder as terras em Angola com a Revolução, com a independência, e que manda o irmão epilético para um abrigo na Damaia, que expulsa a irmã de casa e que depois de 15 anos convida-os para o Natal, não é? Para um jantar no Natal e não aparece nenhum dos irmãos, então ele vai relatar toda a história da família. No Manual dos Inquisidores também a saga familiar está presente e os elementos como a ganância, a disputa por heranças, a inveja e o adultério estão sempre... Então são acontecimentos banais, não é? que se tornam acontecimentos, ao mesmo tempo narrados com uma profundidade que prende o leitor. Mas é isto que faz a grande literatura, não é? Tratar de acontecimentos banais. Ana Karenina é isso, não é? É uma mulher que trai o marido, corre mal e ela morre. Né? Muitas mulheres traem os maridos e corre bem e não morre. Então, mas acontece, calhou de o marido descobrir e ela se joga à frente do comboio, não é? Quando vai passar. Então a obra de Lobo Antunes é muito isto, muito trata de questões que são do dia a dia, mas que são tratadas de uma profundidade, como a forma como ele trata esses temas, como ele põe no papel, como ele diz, põe a vida em cada livro, né? Tenta pôr a vida em cada livro. Eu acho que é isso que nós encontramos na escrita de Lobo Antunes, sem conotações políticas ou social. E hoje nós ficamos por aqui. Até um próximo encontro com autores.